Então já está oficializado ali o pedido de 171 parlamentares para que o Congresso investigue. E vamos lembrar, né? O Congresso, quando instala uma CPI, ele assume uma condição quase de delegado de polícia. Ele investiga, pode indiciar pessoas, pode pedir o indiciamento de pessoas, pode pedir quebra de sigilos bancários, fiscais, telefônicos, telemáticos. E eu espero, de coração, que isso seja feito de forma honesta, porque as últimas CPIs que a gente viu, a da Covid foi aquela farsa. E deu em nada, né? Zero. Uma vergonha para o Congresso Nacional. A do 8 de janeiro, que também faz parte do abuso de autoridade, aliás, muito, ela foi sequestrada pelo governo, pela trupe lulista ali, pela trupe do Dino, na verdade, trupe maranhense que ele instalou lá, gente que sequer queria investigar, que não assinou o pedido de instalação da CPI e depois tomou conta do negócio. Só que mesmo assim, a verdade, eu sempre digo, a verdade ela é insistente e ela aparece. Por vias tortas, mais dias, menos dia, ela aparece. Então, teve aquele depoimento, por exemplo, do fotógrafo da Reuters, acho que vale lembrar, que era um pedido da oposição que foi aceito pelos governistas apenas e tão somente num conchavo ali, numa troca. Os oposicionistas que buscavam, de fato, a verdade, tinham colocado uma série de requisições, pediam para uma série de pessoas prestarem depoimento, inclusive o general G. Dias, o próprio Flávio Dino, que são, aparentemente, os omissos maiores ali do governo federal na proteção aos prédios públicos no 8 de janeiro, e não foram aceitas. Mas para não aceitar esses, os governistas toparam ouvir o fotógrafo da Reuters e tiveram que engolir um monte de verdades. Por exemplo, que no Ministério da Justiça havia cerca de 200 homens da Força Nacional fazendo nada, esperando apenas e tão somente uma ordem de Flávio Dino, que estava dentro do prédio, e nunca deu a ordem para eles atuarem protegendo os prédios públicos. Ou seja, o governo quis ver fogo no parquinho. Se é que não promoveu, né? Porque a gente já tem muitos indícios, e isso tudo que eu estou falando está no relatório paralelo produzido pelos oposicionistas, que eram os que de fato queriam investigar, e já foi encaminhado para a PGR, segue agora as vias normais de investigação. Espero que virem denúncia contra integrantes do governo, sim, claramente omissos, quiçá coniventes com o 8 de janeiro. Mas tem a necessidade dessa outra CPI. Por quê? Porque tudo isso só aconteceu e muitas outras coisas antes que o Brasil viveu, violações descaradas ao Estado democrático de direito, ataques às instituições, por exemplo, à Constituição, às liberdades individuais, à liberdade de imprensa. Vários veículos de imprensa foram censurados, a Gazeta do Povo foi um deles, por órgãos do Judiciário, como, por exemplo, o Tribunal, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral nem é do Judiciário, é um tribunal administrativo, mas ele é formado por integrantes do Judiciário e se sente o rei do Brasil, se sentem os reis do Brasil e dão ordens de censura fingindo que não tem uma Constituição. Então, muita coisa para ser apurada. Aqui no protocolo do deputado Marcel Van Hatten, eles mencionam, por exemplo, aquela perseguição a empresários, apenas por conversas privadas num aplicativo de mensagens, ou seja, eles foram bisbilhotados. Isso dá para enquadrar na lei de stalking. Foi um jornalista do Metrópolis que se infiltrou nesse grupo, ou tinha informantes nesse grupo, vazou conversas e por invasão de privacidade e stalking poderia ele ser processado. Eu até acho que os advogados dos empresários já providenciaram isso. A gente ainda vai ver essa condenação. Mas além dele ter cometido um crime, isso já é tipificado como crime no nosso Código Penal. Além disso, ele forneceu material para abrirem uma investigação contra pessoas que conversavam num grupo privado e com uma acusação leviana de que eles planejavam um golpe de Estado. Ora, vamos lembrar, é importante, um empresário tinha simplesmente dito: eu, na minha opinião, eu prefiro viver sob ditadura, sob um novo golpe, do que sob um governo lulista. Ele estava, obviamente, comparando, ele é um empresário mais velho, comparando a um período que ele já tinha vivido e não tinha sofrido o que a gente sofre hoje nesse estado de exceção instalado pelo tribunal, aparelhado por Lula e Dilma ao longo de uma década e meia, e agora que se locupleta junto do poder esquerdista de novo aí no executivo, fazem um conluio e perseguem adversários. Atua como um tribunal político. Então, o empresário dizia: eu prefiro viver como era lá no regime militar. Isso é uma opinião dele, ele fala o que ele quiser para a esposa, para os filhos, para os amigos, ninguém tem nada com isso. Aí o repórterzinho do Metrópole vai lá,
publica a fofoca, isso é uma fofoca, isso não é uma notícia jornalística, e incita uma operação policial, dinheiro público gasto com busca e apreensão na casa de empresários que são difamados à exaustão. Essa imprensa podre, chamando de golpistas, de fascistas. Até hoje, essa militância tonta do PT aí, que se deixa lavar, né, deixa o cérebro ser lavado e se deixa doutrinar e sai repetindo que nem vaquinha de presépio, para não dizer gado, que é o termo que eles gostam de usar com os outros. Então, ficam difamando. Os caras têm empresário até hoje com contas bancárias bloqueadas, com contas de redes sociais bloqueadas. Vou lembrar do caso do Luciano Hang, foi tornado, inclusive, inelegível, sequer candidato era. Luciano Hang, que emprega 22 mil pessoas, chegou a ficar com as contas das suas empresas bloqueadas. E ele nem participou da dita conversa. Ele apenas era integrante do grupo. Então, se isso não é abuso de autoridade, eu não sei o que é. Eu espero que o Arthur Lira, presidente da Câmara, instale logo essa CPI, que a gente ainda possa acompanhar neste ano legislativo, antes do recesso, o início dos trabalhos. Porque pouco importa que venha férias de deputados aí daqui a pouco, não tem problema. Abre, instala, já começa a pedir as primeiras quebras de sigilo, requerimento, sigilo telemático, né? Vamos saber o que Alexandre de Moraes conversava com os repórteres do Metrópolis, acho interessante.